Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E a primeira informação é sobre um crime bárbaro registrado em Teresópolis nesta quarta-feira. O corpo de uma criança com poucas semanas de vida foi encontrado decapitado no lixão do Fischer. O repórter Luiz Bandeira esteve no local. Falamos agora do aterro sanitário municipal aqui no bairro do Fischer, onde na manhã desta quarta-feira foi encontrado o corpo de um feto. Uma criança de aparentemente 2 meses foi encontrado sem a cabeça e sem o órgão genital. O corpo inicialmente era identificado como sendo de uma menina, mas após a perícia, foi constatado que é o corpo de um menino que teve a sua genitália arrancada, assim como a sua cabeça. Colhemos informações aqui das pessoas que trabalham na coleta de lixo da cidade e que nesse momento estão aqui no aterro sanitário, de que a rota aonde esse corpo foi encontrado no compactador, no caminhão compactador, era uma rota que passava pelo bairro do Morro dos Pinheiros, pelas Paineiras e também pela Barra do Imbuí. Segundo informações passadas pelos trabalhadores da limpeza urbana, no momento em que o lixo era retirado do caminhão compactador, foi percebido então que o corpo caiu. E aí foi logo, imediatamente, chamada a Polícia Civil, que já veio fazer a perícia. A Polícia Militar guarda aqui o local. O corpo foi retirado de onde ele estava, lá no amontoado de lixo, porque nesse momento há ameaça de uma chuva forte vindo nessa direção. E aí os agentes, para preservar o corpo, resolveram retirar do local onde ele foi encontrado, e ele está aqui aguardando agora que a Polícia Civil leve para o Instituto Médico Legal o corpo desse bebê, né, que foi encontrado sem cabeça aqui no aterro sanitário municipal no Fischer. Que barbaridade, que assustador esse caso aqui em Teresópolis, remete àquelas situações aí que vivemos aí quase 20 anos atrás, né, aquele caso lá dos ciganos, das meninas, logicamente guardadas as devidas proporções, né, mas uma criança sem a cabeça, com as partes íntimas machucadas, é assustador, né? Como informado pelo Bandeira, a polícia já tem a rota do caminhão. Inicialmente, bairro dos Pinheiros, também conhecido como Morro dos Pinheiros, Paineiras e Barra do Imbuí. Logicamente, o autor desse crime pode morar em outro bairro e ter depositado o lixo na porta de uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa história. Porém, essa rota já dá um caminho, já dá uma luz para a investigação da Polícia Civil. A Polícia Militar, que também tem um setor de investigações, com a P2, a Polícia Reservada, também está apurando informações. Se você tiver qualquer dado, qualquer informação que possa ajudar a esclarecer esse crime bárbaro, esses telefones são o caminho. 190, tradicional 190, o 2742-7755 e o 99817-7508. Se você tiver, por exemplo, a informação de alguém aí que deu à luz, depois a criança desapareceu, ninguém teve informações, coisas desse tipo que possam ajudar a polícia a identificar aí a mãe dessa criança, né? Porque se fosse uma criança sequestrada, desaparecida, haveria o registro de desaparecimento, né? E com tão pouca idade, fica bem difícil essa situação, né? Tudo indica que, pelo menos com essas informações iniciais, é que a pessoa ou o casal aí tem algum envolvimento com esse caso. Vamos acompanhando essa história. Bom, ainda sobre o lixão do Fischer, que já foi aterro sanitário, hoje é uma vergonha, é um lixão. Nesta terça-feira, a sessão da Câmara pegou fogo, discutiu aí denúncias de corrupção, de propina, para se trabalhar e para se descarregar lixo lá no antigo aterro sanitário. O denunciado, um funcionário do local que seria o gestor do lixão do Fischer. Quem também tem as informações sobre esse caso é o Luiz Bandeira. Na sessão plenária desta terça-feira, dia 22, na Câmara Municipal de Teresópolis,
O vereador Maurício Lopes denunciou um esquema de cobrança de propina para o despejo de entulho aqui no aterro sanitário municipal. O edil garante ter provas dessa cobrança de propina, desse esquema de corrupção aqui no lixão. Em resposta à denúncia, nesta quarta-feira, dia 23, foi enviado ao presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, e encaminhado também para o gabinete do vereador Maurício Lopes, um ofício da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, assinado pelo secretário Davi Serafim e também pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Castro. No documento, as autoridades municipais pedem que sejam apresentados qualificação e endereço do denunciante do crime de propina, do qual acusa o vereador Maurício Lopes, o servidor Luiz Sérgio da Silva, conhecido como Cascão, responsável pela coordenação do aterro sanitário. Nesta quarta-feira, entrevistamos o servidor público Luiz Sérgio da Silva, conhecido como Cascão, sobre as denúncias das quais ele está sendo acusado pelo vereador Maurício Lopes. Nada disso acontece, porque hoje eu vim aqui também, antes de eu vir aqui, eu fui à delegacia, fiz o meu BO lá em minha defesa e fui orientado a passar aqui para também apresentar a minha defesa diante dessa Câmara. Então, tudo hoje que está acontecendo sobre a minha pessoa é calúnia. Hoje existe uma placa lá no aterro sanitário, ela está lá para todos os caminhoneiros identificarem e ver quais são os tipos de resíduo que o lixão suporta. Então, o que acontece? E também existe um bota-fora. Hoje, se você me contratar um caçambeiro desse aí, ele vai te cobrar o preço da caçamba e o preço do descarte no bota-fora. Explica pra gente só como é que é o bota-fora. O bota-fora é um outro aterro... É um outro aterro particular, que eles têm o que pagar para descartar os seus resíduos. Então, muitos negam ir lá em cima para forçar a entrada no lixão. Quer dizer, então, que algumas pessoas que fazem esse serviço de retirada de entulho cobram a caçamba, cobram o valor do bota-fora e querem jogar no aterro sanitário, é isso? Exatamente. Eles cobram a taxa. A taxa é cobrada junto com... A partir do momento que eles depositam a caçamba nas suas residências, eles já estão cobrando o deslocamento lá no bota-fora. Luiz, me diz uma coisa, o que não pode ser despejado lá no aterro sanitário? Entulho, terra e entulho de obra? Entulho de obra. Só isso não pode ser entornado lá no aterro. Isso ficou bem esclarecido se eu precisasse. Porque, na verdade, eu preciso. Porque a gente tem que fazer caminhos dentro do aterro sanitário, inclusive nessa época de chuva, eu preciso. Só que quando o cara chega lá e fala, eu estou com entulho, quando você cede o caminho para ele ir com entulho, não é o entulho. É um material que acaba te atrapalhando mais ainda o teu serviço lá dentro. Então isso foi bem explicado que não pode. E outra é o produto de fossa, não pode, isso não pode de maneira alguma. Agora lixo domiciliar, lixo misturado, mato, isso pode. Agora, ô Luiz, me diz uma coisa, por acaso algum desses trabalhadores que trabalham com a coleta de entulho chegou a oferecer para você alguma vantagem para poder despejar lá no lixão? Não, jamais, eu disse para qualquer um, eu não trabalho desse jeito. Eu ganho pouco, mas eu prefiro ganhar pouco e ter minha imagem de que eu ganho muito e hoje eu não poder estar aqui diante de vocês aqui, ó, falando, pô, para amanhã ou depois tu me chamar aqui de novo, pô Luiz, você mentiu. Não, eu não faço isso. E quanto às pessoas que trabalham lá dentro na coleta, né? Vocês abrem uma exceção para os trabalhadores poderem tirar o material reciclável lá. Como é que é feita essa liberação? Lá dentro existe aproximadamente uns 200 catadores. E cada dia que passa vai aumentando mais ainda. Devido a essa pandemia aí, vai aumentando mais ainda. Então o que acontece? Eu não interfiro nisso. Por que eu não interfiro nisso? Justamente porque ele disse ontem que eu cobro propina dos catadores para eles catarem lá dentro. Eu jamais faria isso. Portanto, se você chegar lá amanhã e virar para mim, seu Luiz, eu preciso catar aqui. Eu não me meto. De imediato eu vou designar tu lá para cima. Você vai chegar lá em cima, você vai procurar um e vai contar a tua história para ele. Se ele deixar você catar, beleza. Se ele não deixar, também beleza. Os próprios catadores se organizam. Se organiza. Portanto, eles me vêm implorar para mim não deixar mais entrar ninguém. Por quê? Porque o risco é muito grande por causa da máquina, o volume é muito grande de catadores e já tem muita gente. Em relação a tudo que o Maurício ontem falou lá,
Isso, para mim, ele não está preocupado com o problema que levaram para ele. Isso não é esse. O problema de Maurício não é esse. O problema de Maurício sou eu, a minha pessoa. Ele tem problema pessoal comigo. Mas hoje eu vim aqui como homem para falar para todo mundo que quiser ouvir, quiser ver, que eu estou disposto a responder qualquer coisa, em qualquer lugar, para provar minha inocência, igual eu estou estando aqui hoje. Então, se ele tem prova, que bote nas mesas. Eu estou aqui para responder, igual eu estou te respondendo aqui, entendeu? Eu sou servidor público, fiz o meu concurso para exercer minha função, jamais vou colocar minha imagem diante de qualquer emissora para mentir. Então, hoje, se ele tiver as provas verídicas, leve, apresente. Hoje, na verdade, ontem e hoje eu recebi diversas reclamações, mais uma vez, de caminhoneiros, de homens trabalhadores dessa cidade, que estão sendo impedidos de adentrar no lixão para descarregar seus carros. E mais uma vez eu volto a falar, aquele cidadão que trabalha lá, que é funcionário efetivo da prefeitura, que tem o apelido de Cascão, aquele personagem que não gosta de tomar banho e que anda levando essa tua sujeira para tudo quanto é lugar. Paciência tem limite. Secretário de Serviços Públicos é meu amigo, Davi. Já falei por telefone algumas vezes, mas parece que é muito mais importante ter esse cidadão lá tomando conta desse espaço. A gente tem reclamação de catadores de lixo, que para entrar no lixão, para poder pegar algum material para reciclar e fazer dinheiro para botar comida na sua mesa, tem que dar dinheiro para esse cidadão. E eu tenho aqui, presidente, áudio de vários motoristas reclamando da mesma coisa, que só entra no lixão. Eu vou pegar essas pessoas, vou formalizar a denúncia, vou levar ao Ministério Público, vou colocar o nome do prefeito e vou colocar o nome do secretário, se eles não tomarem providência. A gente está vivendo um momento difícil, de pandemia, onde tudo está muito mais difícil. Todo mundo fechou essas fontes de renda. E aí eu tenho reclamação do cara que tem que deixar o caminhão, às vezes, 3 dias, 5 dias carregado, porque se não beijar a mão desse cidadão, não entra no lixão. Em setembro de 2017, um outro vereador já havia levantado a suspeita da cobrança de propina por parte de servidores municipais para que catadores pudessem atuar trabalhando aqui na coleta de material reciclável dentro do lixão. Na época, o vereador era o Roque, e que agora não é mais vereador do município, mas essa denúncia foi feita em 2017, foi apurada e nada foi provado sobre essa denúncia de corrupção aqui no aterro sanitário. Em nota, a Prefeitura informou que o servidor foi afastado até que o caso seja verificado. Ainda na última sessão da Câmara, o vereador Dr. Raimundo Amorim, médico, conhecido dessa maneira, falou sobre a questão da vacinação aqui em Teresópolis para as crianças, a vacinação nas escolas, e atentou para a importância da imunização, além da questão da Covid-19. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, é só para falar um pouco em relação à vacina, que tem uns comentários, senhor presidente e senhores vereadores, em relação à vacina nas escolas. Essa vacina nas escolas vai ser oferecida, a vacina do Covid vai ser oferecida às crianças das escolas, mas sem exigência de passaporte escolar. Simplesmente vão oferecer a vacina nas escolas, na presença dos pais. Se eles aceitarem, tudo bem. Se não aceitarem, ninguém vai forçar a vacinar ninguém. Então, não vai ter passaporte para a entrada das crianças nas escolas. Absolutamente não. Vai ser oferecido a vacina àqueles que quiserem. Porque muitas das vezes querem dar vacina e o posto de saúde é um pouco mais longe, ou às vezes tem dificuldade de locomoção para esses postos de saúde. Então vai ser oferecido nas escolas, para aqueles que desejarem. Quem não desejar, é livre a escolha, quem é responsável são os pais. Então não vai ser exigido passaporte escolar, passaporte de vacina para entrar na escola. Só para avisar isso.
Eu gostaria ainda, senhor presidente, senhor vereador, falando em vacina, de fazer um apelo às mães, aos pais, enfim, para que não relaxem na vacinação de seus filhos. Hoje, senhor presidente, senhor vereador e vereadora, a vacinação das crianças caiu muito, quase que 20% nas vacinas normais, que poderia falar assim, que estão no calendário de vacinação. Isso caiu no Brasil todo, não é em Teresópolis, não. Mas como nós estamos em Teresópolis, é a nossa cidade, é o nosso município, a gente solicita, a gente implora que essas mães, que os pais não deixem de vacinar seus filhos. Desde o nascimento, né, que são feitas, são 2 vacinas, né, na hora que nasce, a hepatite B e a BCG, e a partir dos 2 meses, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, e depois com 9, e depois com 1 ano, depois com 1 ano e 3 meses, e depois tem os reforços, a vacina de reforço. E que não deixe de vacinar seus filhos, que depois vem as consequências, começam a surgir as doenças que praticamente sumiram, acabaram, elas começam a voltar como voltou a febre amarela, né? Então a gente espera que não relaxe com a vacina das crianças, tá? Não relaxe, porque caiu muito a vacinação dessas crianças. Então a gente faz um apelo, eu como pediatra faço um apelo. Eu não tenho como deixar de fazer esse apelo, tá? É só isso, senhor presidente. Obrigado. Vamos para um breve intervalo comercial e na volta, repercussão sobre aquela história das crianças andando na lama, né, para chegar à escola, para voltar para casa. Mais uma grande apreensão de drogas feita em Teresópolis, também atualizando a questão de Petrópolis, cidade vizinha que na semana passada sofreu com mais uma tragédia natural. Nossa equipe esteve em Petrópolis uma semana após essa catástrofe e você vê daqui a pouquinho essa atualização.